a mulher feliz de ternura com cheio de amor. E que os filhos conheçam a força de próprio amor. Todos. Muito bom. Boa noite a todos, boa noite famílias, boa noite pastoral familiar da Arquidiocese de Montes Claros, Diocese de Janaúba, de Januário e de Paracatu. Noite excelente, né, gente? Para a gente começar a nossa formação online. Agradecemos a presença de Deus e a presença de vocês aqui para a gente começar essa nossa formação. E hoje nós vamos contar com a presença do casal maravilhoso Gilberto e Silvia, que são os coordenadores do Regional Leste 2, que vão falar para a gente sobre a implantação do pré-matrimônio nas paróquias. Bem-vindos! Tá joia, Gilberto e Silvia? Boa noite. Boa noite. Maravilhoso aí é por sua conta, né? É com muita alegria que estamos aqui para podermos partilhar com todos vocês, os que estão presentes, aqueles que já estão chegando, partilhar um pouquinho, né, sobre a implantação da pastoral familiar e também falarmos sobre o setor pré-matrimonial. Isso é muito importante. E queremos, então, nesse primeiro momento, desde já, agradecendo a todos pela presença, mas que vamos iniciar, né, com a oração. E depois a gente vai se apresentar. Isso é esse trabalho. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, queremos acolher com muito carinho todos vocês que estão presentes, né, os nossos queridos bispos, padres, diáconos, seminaristas, agentes da pastoral familiar, os nossos coordenadores arquidiocesanos e também os coordenadores paroquiais, inclusive as demais pastorais, movimentos e serviços, né, e os leigos que nos acompanham pelas mídias sociais. Nosso muito obrigado pela presença de todos vocês. E para dar continuidade, vamos falar um pouquinho de nós, né? Eu sou a Silvia. Eu sou o Gilberto. Nós temos 31 anos de sacramento do matrimônio. E nós temos 2 filhos e 2 noras. E estamos nessa missão de coordenar o Regional Leste 2 da Pastoral Familiar, que é o estado de Minas Gerais. E é uma bênção para nós estarmos aqui hoje, nessa noite, com vocês, para poder dar e passar algumas orientações de como é esse processo da pastoral familiar, dessa implantação. Por onde começar a implantar a pastoral familiar nas nossas paróquias, que é uma missão maravilhosa como agente pastoral familiar que somos. Falando em paróquia, nós somos da paróquia Santa Rosa de Lima, na Diocese de Governador Valadares. Então, para iniciarmos, vamos falar, né, sobre o guia de implantação da pastoral familiar. Acredito que muitos de vocês já têm esse material, né, um material novo, publicado pela Secretaria Nacional, pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar. Então, ele justamente é um guia de implantação que nos ajuda na caminhada da pastoral familiar. Então, o que esse guia de implantação ele é? Ele nos propõe um olhar cada vez mais focado,
Focado no quê? Focado no cuidado com as pessoas, com os agentes, com a animação das comunidades. Todos nós somos comunidades. A nossa primeira comunidade é a nossa igreja doméstica, que é a nossa família. Principalmente, propõe também um olhar para as paróquias vivas e cheias de fé. Sabemos que as paróquias são realizadas todos os trabalhos, por isso que a gente fala que a pastoral familiar ela acontece na paróquia. Por quê? Porque é lá que estão as famílias. A igreja é família de famílias. E aí nós gostamos muito de dizer que onde tem pessoas, tem uma família. Então, ela precisa desses cuidados, dessa animação toda nossa, e estar perto das famílias para evangelizar do jeito que ela se encontra. Então, o guia de implantação continua sendo um material indispensável, pois coloca os fundamentos da pastoral familiar e apresenta uma metodologia para desencadear processos organizacionais e formativos. Cada encontro prevê que as forças atuantes na paróquia, pastorais, movimentos e serviços, sejam convidadas para a formação da pastoral familiar, porque todas as pastorais, movimentos e serviços, eles trabalham com família, então eles são família, são pastoral familiar. E isso, né, nos ajuda muito a entender e a compreender. Mas nós precisamos observar e compreender os sinais dos tempos. Isso o guia de implantação da pastoral familiar vem nos apresentar, justamente porque nós precisamos estar atento à realidade das famílias das paróquias. O que está acontecendo nas famílias das nossas paróquias? E levar essa boa nova, esse acolher que Jesus Cristo tem mostrado para nós, que é onde tem a pessoa, acolher essa pessoa e cuidar, né, para que ela se sinta acolhida em nossa paróquia, em nossa igreja. Podemos observar aí essa família reunida, olha, tem criança, tem jovem, tem adolescente, tem idoso, né, tem casal, ou seja, tem uma família completa. E existe vários tipos de família. Então, o guia de implantação vem nos mostrar esse a cada membro da família, em especial a obra criadora de Deus, que é a família. Então, a novidade que o guia de implantação traz para nós são 9 encontros que são realizados com momentos de unidade, e também destina às implantações e também às atualizações. Muita gente acha que o guia de implantação ele é somente para a paróquia que vai implantar a pastoral familiar. E não, ele também deve ser utilizado nas paróquias que já têm uma pastoral familiar e precisam de uma atualização, uma motivação nova. Por quê? Porque os temas dos encontros de implantação vão nos ajudar. O primeiro é formando famílias, o segundo, a situação de nossas famílias, família, projeto e imagem de Deus, o sacramento do matrimônio, evangelizar a família, a pastoral familiar como serviço à evangelização e a implantação da pastoral familiar na paróquia, iniciando os trabalhos. E o 9º encontro vai mostrar para a gente a importância da formação de agente da pastoral familiar. Então, logo que o guia termina de estudar o guia, aí já vem a parte da formação, que é o INAPAF. Como é que é esse estudo do guia? São encontros semanais ou quinzenais, onde a cada encontro as pastorais vão se unindo junto aos agentes da pastoral familiar, fazendo o estudo desses temas que são relacionados à vida familiar, trazendo conhecimento e como que as pessoas vão atuar para ajudar essas novas famílias. Criando a proximidade de todos os movimentos e serviços
que existe naquela paróquia. Então, aqui o guia traz, né, no seu anexo 4, uma organização da pastoral familiar no Brasil. Então, está aí como que é um modelo de uma comissão paroquial, né? Temos aí a comissão arquidiocesana e a comissão paroquial. Como vocês já conhecem, né, que nós temos aí, né, toda essa dinâmica e o que nos ajuda nos 3 setores, né, o setor pré-matrimonial, o setor pós-matrimonial e o setor casas especiais. Agora nós temos aí o serviço à vida. Então, não é mais um setor da pastoral familiar. Pode perceber que, nesse fluxograma, o serviço à vida está interligado com os 3 setores da pastoral familiar. Por quê? Porque a vida, ela é importante em todos os momentos. Então, por isso, o serviço à vida, ele acontece no setor pré, acontece no setor pós, e também no setor casas especiais. E esse serviço à vida é uma das novidades que o guia traz para nós, para a nossa atualização, de termos também um agente responsável para que o serviço à vida aconteça na paróquia, na diocese. Então, no Amores Letícia, que vocês já conhecem, o Papa Francisco nos diz lá no número 325, avancemos, famílias, continuemos a caminhar. Aquilo que se nos promete é sempre mais. Não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não renunciemos à procura à plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida. Ou seja, o Papa está nos incentivando, está nos motivando a não perdermos a esperança, mesmo devido aos nossos limites. Falamos um pouquinho sobre o INAPAF, para que vocês também possam ter conhecimento, né? Sabemos que estamos ao vivo e que várias pessoas estão nos acompanhando. Então, a Comissão Nacional da Pastoral Familiar, através da assessoria pedagógica, temos, né, o Instituto Nacional da Família e da Pastoral Familiar, que é o INAPAF. Mas para que é o INAPAF? É para que a formação de agentes da pastoral familiar, uma revisão e elaboração de subsídios. Também tem a missão de outras funções determinadas pela Coordenação Executiva Nacional ou da Assembleia Geral. Ou seja, o INAPAF cuida da nossa formação de agentes da pastoral familiar. A formação dos leigos precisa ser uma das prioridades da igreja particular. Ela se torna mais efetiva e frutuosa quando integrada a um projeto orgânico de formação que contempla a formação básica de todos os membros da comunidade e a formação específica e especializada, sobretudo para aqueles que atuam na sociedade, onde se apresenta o desafio de dar testemunho de Cristo e dos valores do reino. Documento de Aparecida, no número 114, nos traz essa orientação justamente para que a gente possa realmente, né, ter o devido entendimento que essa formação básica de todos os membros da comunidade, ela nos ajuda muito na nossa caminhada. Então, hoje nós temos, né, um vasto histórico de materiais, que existe uma equipe pedagógica pensando em tudo isso, justamente para quê? Para nos ajudar nessa caminhada de formação. E o Papa Francisco, então, nos propõe uma mudança de atitude pastoral em chave missionária, a conversão pastoral para uma pastoral positiva, acolhedora, com agentes mais atentos à situação real das famílias. A gente sabe, né, das mudanças de épocas, a gente sabe da situação que as famílias vivem, então, por isso, nós precisamos nos preparar para sermos, né, essas pessoas, esses agentes acolhedores. Para tanto, a formação contínua dos agentes é urgente e sempre atual. Então, há uma necessidade de uma formação mais adequada também dos presbíteros, dos diáconos, religiosos, catequistas
e os demais agentes da pastoral familiar. Está lá no Amores Letícia, número 202. Então, para a gente dar continuidade, é uma definição bem simples do que é pastoral familiar. O que é, então, a pastoral familiar? Ela é uma ação com as famílias e para as famílias. A palavrinha ação não chama atenção, então nós temos que pensar em ações que vão acolher e evangelizar as famílias. Ela tem objetivo também, evangelizar a família para que, educada no amor, possa ser transmissora da fé, formadora de personalidade, promotora do desenvolvimento e do senso comunitário. Esse é o principal objetivo da pastoral familiar. E ela serve para quê? Para que a pastoral familiar precisa estar presente na paróquia? Para acolher toda e qualquer realidade familiar, para que o evangelho continue a penetrar em cada realidade da igreja e especialmente na pequena igreja doméstica, isto é, a família. Você resumiu tudo, né? Sim. Tudo que é pastoral familiar. Então, é justamente, né, esse conjunto com ações, com objetivos e com finalidades que a pastoral familiar vai prestar esse serviço às famílias da nossa paróquia. Então, na pastoral familiar, nós temos 3 setores da pastoral familiar. O setor pré-matrimonial, o setor pós-matrimonial e o setor casos especiais. Esses setores, por que eles existem? São exatamente para facilitar o nosso trabalho. Não dissemos que a pastoral familiar atua de maneira organizada e planejada? Então, para cada um desses setores, existe uma ação específica, um atendimento mais próximo, né, da realidade de cada um deles. E é importante a gente falar para vocês que toda essa organização da pastoral familiar, o objetivo é esse planejamento, esse olhar diferenciado para cada público-alvo dos setores. Mas a pastoral familiar, ela é uma pastoral só na paróquia e na diocese. Não pode existir uma pastoral familiar, uma pastoral do pré, uma pastoral do pós, uma pastoral do casos especiais e uma pastoral do núcleo de formação e espiritualidade. Ela é uma pastoral única que trabalha com cada realidade desse público que o setor vai trabalhar. Então, algumas citações para nos ajudar a entender. Então, o Papa João Paulo II, né, em Campo Grande, aqui no Brasil, em 1990, disse: a família deve ser a grande prioridade pastoral. Sem uma família respeitada e estável, não pode haver organismo social sadio. Sem ela, não pode haver uma verdadeira comunidade eclesial. Uma citação, né, do Santo Padre João Paulo II. Como fazer o que nos pedem os papas? Como trazer para o cotidiano familiar a possibilidade de dar respostas a tantos desafios confiados à família e à igreja na preparação pré-matrimonial? Então, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o setor pré-matrimônio, que é um dos setores da pastoral familiar. E trazer para a nossa vida, para a nossa missão, para nossas ações, essa família hoje que nos traz tantos desafios. Podemos identificar nesses degraus que é um caminhar, é um caminho que a pessoa faz, né, iniciando lá na gestação. Então, ou seja, cada pessoa humana, cada pessoa escolhida por Deus, ela tem um processo de caminhada nesta vida. Então, o setor pré-matrimônio vai cuidar dessa pessoa nesse período da gestação, do batismo, da infância, né, com a catequese na família, com a catequese paroquial, na adolescência, na juventude, no namoro, no noivado e no matrimônio.